bom dia a todos os nossos cativos ouvintes aqui da nossa FM e da Rádio Brasil Espírita, vai retransmitindo o nosso programa. Está entrando lá o programa A Luz do Espiritismo. Muito bom dia para você, hoje 12 de março de 2023. E hoje nós teremos um tema aí interessante com Carlos Assis, do Rio de Janeiro. Ele que já participou aqui com o nosso programa, acho que 2 ou 3 vezes, né? Uma, inclusive, presencialmente, e 2 agora por internet, né? A gente manda o link, não é isso? Na técnica, o Deco Luiz, o Gatinho da Madrugada, com a gente aqui também comandando o programa. E ele daqui a pouco vai entrar com a gente no ar para falar um pouquinho do tema muito importante hoje no mundo, que é por que sofro? A gente falar um pouquinho do sofrimento é uma coisa que está aí no mundo, né? Nós temos aí, infelizmente, nós estamos aí ainda como provas de expiações, ou expiações e provas, como alguns falam, entendeu? Então, nós temos ainda, o mundo, a Terra ainda está nesse estágio, então o sofrimento ainda é muito comum, muito constante em nosso planeta, e ele vai falar um pouquinho da gente por que sofremos, né? Por que sofro, né? Ao meu lado aqui também hoje, o Márcio ainda está viajando, deve estar chegando hoje, né? De viagem. Chega hoje de viagem, semana que vem ele já vai estar aqui ao vivo no programa. E ao meu lado aqui, transitando, Celso Tinta. Bom dia, Celso Tinta. Transitando. Transitando, Celso Tinta. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio 87,7, a Rádio Brasil Espírita. Hoje sim, né, mais um programa à luz do Espiritismo. Hoje é com o nosso convidado Carlos Assis, né? E também, durante o programa, a gente vai falar sobre as atividades espíritas, né, de como você pode aí participar das palestras, dos estudos efetuados pelas nossas casas espíritas durante a semana, né, Marquinhos? Isso aí. Tá bom? E aí hoje também vamos falar do Clube do Livro Espírita, né? Como você pode participar do Clube do Livro Espírita, lá da Livraria Francisco Cerqueira, né? Então, como você pode participar? É só entrar em contato com a Sinara, né? E você fazer um pequeno cadastro lá para você poder participar do livro. O livro desse mês é o livro da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, Lembranças que o Tempo Não Apaga. Então, o livro da Lúcia Marinzec. Esta é a história de 5 espíritos que, após terem uma reencarnação com muitas dificuldades, quiseram saber o porquê. Em certo ponto, eles reencarnam com planos de reparar erros com um bem realizado e de aprender para agilizar a caminhada rumo ao progresso. Conseguiram? Eis a pergunta no livrozinho. Então, Clube do Livro Espírita. É só você entrar em contato com a Sinara lá na Livraria Francisco Cerqueira. E aí a contribuição aí de R$20 mensais, e você pode ter esse livro, como diz o Márcio, livraço, né, na sua estante, né, para você ter a sua livraria, a sua biblioteca sempre atualizada, ok? Então, dado o recado, Marquinhos, é com você. É isso aí. O tema hoje do nosso Momento Espírita é violência gera violência. E vai falar um pouquinho de sofrimento, vai colocar o Momento Espírita para você, de violência gera violência. Está no ponto de... Tá? O Carlos Assis também disse que já está pronto para entrar também aí, para a gente. Vamos falar para o nosso Momento Espírita e nós voltamos aí com o Carlos Assis falando um pouquinho por que sofro. Momento Espírita. A tragédia chocou novamente a opinião pública. Dizemos novamente porque não é a primeira vez que garotos se convertem em homicidas. Mitchell Johnson, de 13 anos, e Andrew Golden, de 13, chamaram sobre a atenção do mundo inteiro ao assassinarem deliberadamente 4 colegas de escola e uma professora no estado norte-americano do Arkansas.
Embora esse tipo de ocorrência esteja se tornando comum nas manchetes, nós não podemos considerá-lo como sendo normal. Apavorados com a onda de violência que assola todas as nações, não importando sejam elas de primeiro ou de terceiro mundo, muitos pais têm buscado armar e ensinar seus filhos a atirar desde a mais tenra idade. Lamentável equívoco cometem os pais que pensam combater a violência com a violência. Não passa pela mais elementar lógica por uma substância inflamável venha a combater um incêndio. Nem mesmo que de um pé de limão possa nascer bananas. Muito menos que de uma criança armada e treinada para matar possam surgir afagos e carinhos. Essa visão caótica de alguns pais e educadores tem causado sérios problemas para a sociedade, uma vez que a violência só pode ser geradora de violência. E a maior de todas as violências é essa enxurrada de lixo moral que se está jogando na alma infantil. Na infância, as crianças travem contato com os heróis da barbárie e os tomem por ídolos. Muitas das nossas crianças nunca ouviram falar de Gandhi, Luther King, Irmã Dulce, Madre Teresa ou outra pessoa moralmente saudável. Mas a maioria já viu em ação e em cores o Rambo, o Exterminador, o Mortal Kombat, o Desejo de Matar 1, 2, 3, 4 e demais coisas do gênero. O que podemos esperar dessa semeadura, senão dor, violência e morte? Deus, a fonte inexaurível de amor, infelizmente, não faz parte do vocabulário de grande parte dos educadores e, por conseguinte, dos seus educandos. Jesus, o mestre da paz por excelência, crianças, justamente ele que recomendou: deixai que venham a minhas criancinhas. Diante dessa panorâmica assustadora de violência que assola o mundo, vale a pena meditarmos sobre o futuro do nosso planeta, que indubitavelmente repousa sobre a criança de hoje. É imperioso que mostremos uma realidade diferente da dos bastidores da violência aos nossos pequenos. Faz-se urgente que os aproximemos de Deus, de Jesus e de outros ídolos verdadeiros que os possam conduzir por uma estrada mais livre e menos prenhe de horror. Pode parecer difícil, mas não é impossível. Basta que nos armemos de coragem, firmeza, afeto e uma grande dose de perseverança e disciplina. Basta, acima de tudo, que acreditemos nas promessas de bem-aventuranças cantadas por Jesus Cristo. Seu filho é como pequena semente colocada delicadamente em suas mãos, faça germinar, florescer e frutificar. Traz em germe todas as potencialidades adquiridas ao longo das vidas, cabendo aos pais ou educadores conhecer esses potenciais, reforçar os bons e corrigir os negativos. Investindo nesses pequeninos o melhor que estiver ao nosso alcance, estaremos contribuindo grandemente com o Criador, Pai comum de todos nós. ZYL 913, Rádio Comunitária 87 FM de Três Rios, Rio de Janeiro, transmitindo ao vivo pela frequência modulada de 87,7 MHz. 87 FM, essa rádio é nossa. Quem não é lembrado, a Agência de Comunicação Estúdio H ajuda você a divulgar a sua empresa, planejamento, criação, desenvolvimento de materiais de comunicação e gerenciamento de redes como Facebook e Instagram. Agência de Comunicação Estúdio H. Nossa missão é criar. Telefone 2252-6810 ou WhatsApp 988397246. A Agência de Comunicação Estúdio H está em novo endereço. Edifício Bezerra de Menezes, Rua Doutor Valmir Peçanha, número 61, Centro, Sala 204. Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Conheça nossa extensa literatura adquirindo as obras espíritas em nossa livraria.
A Livraria Francisco Cerqueira fica na rua Dr. Valmir Peçanha, número 87, centro da cidade. Telefone 2252-0230 e participe também do Clube do Livro. A Ocular e Ótica está pronta e modernizada para lhe oferecer as melhores condições para você comprar ou atualizar seus óculos. Oferecemos exame de vista com hora marcada. Temos um variado mix de armações, sempre com o menor preço. Nosso crediário próprio é bem prático. A Ocular e Ótica se tornou a preferida na cidade pelo atendimento. Estamos no Shopping Três Rios, loja 108, Praça da Autonomia, pertinho do Banco Itaú da Praça. Rádio 87,7 FM está apresentando A Luz do Espiritismo. Minutos, retornando com o programa A Luz do Espiritismo, aqui pela nossa FM 87,7, pela Rádio Brasil Espírita, o Caribe brasileiro, lá em Maceió. Um abraço aos amigos lá, Carlos, para o Márcio e para a Neuza, né? Um abraço para todos vocês aí, um abraço também para a Rosimere Souza, que está aí com a gente aqui ao vivo, o Antônio Ferreira Neto também, que está com a gente, e dá o nosso bom dia ao Carlos Assis, que está entrando agora com a gente aqui diretamente do Rio de Janeiro. Bom dia, Carlos. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui de volta. Ótimo, ótimo, ótimo. Ter você de volta aqui também, a gente é muita alegria para a gente. E nós vamos falar sobre a dor hoje. Por que eu sofro? Por que sofro, Carlos? Vai ser um tema interessante, porque eu estava comentando antes de você entrar no ar aqui, muitas expiações, outros falam agora na nova linguagem, expiações e provas, existe essa arte espírita sobre isso, mas o mundo de provas e expiações, ele não tem como ser um mundo feliz. Então, o sofrimento ele está geralmente em algum momento presente em nossas vidas, né? Então, é um tema muito interessante, porque todo mundo, em algum momento, sofre. Ninguém é feliz. Pode falar. Verdade. Felicidade pura, né? Aqui na Terra não tem. Mas, muitas das vezes, você não tem que passar pelo sofrimento. Você tem que passar pela dor. Há uma diferença entre a dor e o sofrimento. Vamos ver hoje aí isso. Essa diferença, né? Isso. Você se direcionou em 2 livros. Foi. Sobre o tema de hoje. Isso. Já tinha passado isso. Deixa eu pegar ele aqui. Foi do Destino, né? da Plenitude, da Joana de Ângeles, e o Problema do Ser, do Destino da Dor, do Leon Denis. Verdade. Dois grandes clássicos espíritas, né? Todo espírita deve ler, estudar, para evitar ou superar o sofrimento e para superar e também, principalmente, compreender a função da dor nas nossas vidas. E são duas obras importantíssimas que vão ser um grande refrigério nas nossas almas. Eles vão dar um esclarecimento muito grande mesmo. Por isso, eu estou com o livro de hoje, aqui, Leis de Deus, José Lázaro Boberg, é o livro do sorteio de hoje. Infelizmente, você queria sortear o livro, tá? Mas o livro, vou colocar o Celso Tita para sortear hoje, ou então o Luiz. Leis de Deus, de José Lázaro Boberg, o mesmo autor de O Código Penal dos Espíritos, O Segredo das Bem-aventuranças. Ele fala um pouquinho aqui. Aliás, ele tem até um capítulo aqui nele, eu tinha separado aqui. Vou pegar o capítulo aqui, deixa eu ver se eu acho ele. Meu Deus, agora está aqui, ó. Reencarnar é preciso? Reencarnar é preciso. E como? E por que a gente reencarna? A gente reencarna por causa da perfeição, né? Reencarnar é preciso. E a gente reencarna justamente por causa disso. Sim, é
mais uma única existência não basta. Não é? Então, esse é o livro de hoje. Eu vou colocar aqui na tela. Ó, livro de hoje. Tá? Você pode ligar 20 30 44 61, 20 30 44 61, 20 30 44 61, e você vai estar concorrendo a esse livro Leis de Deus, de José Lázaro Boberg, ou então pode entrar nas nossas redes sociais, como a turma já está entrando aí, né? O Celso está tomando conta hoje das redes sociais aí, e no final do programa o Celso vai sortear para você. Está aí na tela aí também o livro Leis de Deus, do José Lázaro Boberg. Bom, voltamos ao nosso tema aqui. Carlos, está com você agora, pode desenvolver à vontade. De vez em quando a gente corta para poder falar um pouquinho do livro, mas fica com você agora, Porque eu sofro. Maravilha. Bom dia a todos, mais uma vez. Muita paz, muita luz. E essa é uma grande pergunta, né? Que muitos espíritas ainda, né, se fazem, tantos outros companheiros também de outras, né, doutrinas, religiões. Por que ainda sofro? E a gente pode pensar em vários aspectos, né? E a gente precisa saber o que é o sofrimento, na verdade. Quando a pessoa, né, vamos dizer assim, é encarnada, né? A alma é encarnada, né? O ser humano afirma que está sofrendo. Será que ele sabe o que é propriamente o sofrimento? Então, o sofrimento, já na visão espírita, né, do que a gente percebe da fala de vários espíritos, e principalmente Joana de Ângeles, né, até no livro Plenitude, todos nós devemos ler e estudar, é a resistência à dor. Como nós resistimos à dor, né? Agimos contra a dor, né, porque ela gera incômodo, e esse incômodo, muitas das vezes, está ligado ao sofrimento. Então, quando eu choro, quando eu grito, quando eu reclamo, né, quando eu murmuro, tudo isso é o sofrimento. Né? Quando eu não estou aceitando a dor na minha vida, eu sofro. E o nosso querido Allan Kardec perguntou lá no Livro dos Espíritos, na questão 255. Quando um espírito, ele estava falando, né? O espírito, ou seja, fora, né, do corpo físico, quando um espírito diz que sofre, qual a natureza dos sofrimentos que ele experimenta? E os benfeitores espirituais deram aquela resposta, né, magistral. Angústias morais. E aí a gente traz para nós encarnados, quando nós sofremos, o que a gente sente? Quem não percebeu ainda, que comece a perceber, surge a angústia, que os espíritos falam, a angústia moral. O que é uma angústia? O que é essa angústia moral? Ela é tão vasta, que é aflição, que é o próprio sofrimento, que é uma grande ansiedade, né? Ter o peito apertado, massacrado, parece que falta o ar. E o ar está aqui entre nós. Né? Podemos respirar normalmente, mas quando a dor está trabalhando em nós, sofremos. Tomar passe na casa espírita ajuda? Claro que ajuda. Se eu tiver um problema espiritual propriamente, fazer desobsessão ajuda? Claro que ajuda. Trabalhar no bem ajuda? Sem sombra de dúvida. Só que nada disso gera aquela cura que muitos esperam. A cura verdadeira, a cura do sofrimento, você só consegue quando você começa a se trabalhar. E é o que mais Leon Denis diz, né, na sua obra magistral, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É o que Joana de Ângeles fala muito em toda a sua série, né, psicológica, e muito no livro, né, Plenitude.
Então, se não tiver esse trabalho interior, se não tiver a tal e também adiada reforma íntima, você vai continuar sofrendo. E aí a gente vê sofrimento de todos os tipos. A gente vê o sofrimento da pessoa que passa fome há não sei quanto tempo, e é terrível a gente ver essas cenas. A gente vê uma pessoa, às vezes, bilionária, milionária, que muita gente acha, né, que ela poderia estar super feliz, e ela está na depressão. Né? Oi? Nós vimos isso aí, alguns famosos que às vezes cometem algumas coisas aí, e você vê, não faltou dinheiro para ele, mas faltou alguma outra coisa, não era dinheiro. É verdade. E aí a gente vê o quê? Eles em plena depressão. Né? Nós vemos espíritas extremamente ainda obsidiados, largando a doutrina espírita, abandonando a tarefa da casa espírita, caindo em uma vida cheia de vícios. Então a gente precisa entender, né, o que é esse sofrimento na verdade. A Joana de Ângeles, quando ela criou essa série, né, psicológica, muita gente só fala, né, que ela fundamentou em Jung. Só que ela fundamentou em vários teóricos, em vários grandes mestres e também, né, terapeutas. Então ela busca, né, lá na cultura alemã, o místico medieval, o mestre Eckhart. E o mestre Eckhart parece que ele era espírita, né? Porque ele fala algo que se encaixa totalmente com a doutrina espírita. Então ele falava assim, ó, a dor é obrigatória. Então, ou seja, todos nós passamos pela dor, ninguém foge. Mas o sofrimento é opcional. Então eu posso estar agora com câncer e não sofrer com esse câncer. Eu conheço inúmeras pessoas que já passaram pelo câncer, algumas que passam, e nos dão uma aula de vida. Alguns até espíritas, outros não. Então essa pessoa está passando pela doença, está passando pela dor e não sofre. Mas tem gente que fala assim, mas como é que eu não vou sofrer? Quando você é o quê? Quando você já tem um certo autoconhecimento, quando você já tem um certo autocontrole, quando você faz reforma íntima, quando você tem o hábito da prece, quando você tem o hábito da meditação. É claro que você não vai sofrer como alguém que ainda fica desesperado. Você pode até sofrer, mas terá um sofrimento menor. Então bem a gente amenizado. precisa... Isso. Então a gente precisa investir em nós mesmos. O sofrimento é a reação à dor. Porque a gente quer, normalmente, ficar onde? A gente quer ficar no equilíbrio, na paz, na alegria. Então, quando a dor chega, parece que ela é o quê? Ela é uma intrusa. Né? Então, a gente lembra do grande matemático cósmico, Francisco de Assis, quando ele dizia: a irmãzinha dor. Então, a dor, na verdade, vem para nos auxiliar, vem para nos levar para o bom caminho, que é o do equilíbrio. Ô Carlos, eu costumava falar numa palestra que eu fazia que é um tratamento de beleza para o espírito. Olha! Um tratamento de beleza para o espírito. A gente aprende muito com ela. É muito boa, né? Parece ser boa. O título é bom, né? Então, a gente... Tratamento de beleza para ela. Agora, eu tenho uma pergunta. Vai. Já mandaram uma pergunta para a gente. Eu estou segurando ela de uns 4, 5 minutos. No plano reencarnatório, o espírito pede para sofrer por provas, passar por provas, para a sua evolução. Estando na Terra, estando na Terra, lugar de provas e expiações, como vivenciar e superar os desafios dessas
Prova sendo um espírito como o véu do esquecimento. Ou seja, ele, lá no plano espiritual, você pede para passar algumas provas, algumas situações incômodas, algumas situações difíceis. E como que você consegue encarar essas provas num como o nosso ainda, já que você tem o véu do esquecimento. Essa é a síntese da pergunta da nossa ouvinte que mandou essa pergunta pelo WhatsApp agora aqui para a gente. Então, na verdade, né, nós escolhemos, sim, né, passar por alguma prova. Né? A expiação já não é propriamente, né, mediante a nossa escolha, né? É o espírito que ele ficou adiando, voltar, e aí uma hora a lei fala, não, agora você vai. Então, a expiação, normalmente, ela é imposta mediante a nossa rebeldia. Mas seja a prova escolhida ou a expiação imposta mediante, né, o nosso, né, comportamento, a gente, normalmente, o quê? Nós nos preparamos do outro lado para isso. Mas como a gente chega aqui e a gente não lembra claramente, né, pode ser o quê? Que alguém, né, desista, né, que alguém, de repente, né, comece a ter variadas fraquezas e não consiga superar a prova, a expiação também, né? E aí, por isso que a gente está sempre sendo o quê? Ajudado. Mas até para ser ajudado, nós precisamos estar abertos. Né? Eu, como terapeuta também, né, atendo vários espíritas no consultório. Dá muitos espíritas na terapia? Lota. Só que a gente vê uma gama também de outros espíritas que não aceitam terapia. Né? Então, para ser ajudado até pelos espíritos, até por Jesus, nós precisamos estar abertos para isso. É como a ida ao médico, ao terapeuta. Né? Então, às vezes, a gente fracassa por não querer receber ajuda e tá aí aquele pior sentimento, né, em nós, né? É o orgulho. O que você ia perguntar? É verdade. Então, bom, tá respondido aí para nossa amiga aí, que fez essa pergunta sobre a dor. Mas vamos continuar, Carlos, vamos lá. Você estava desenvolvendo um tema, acabei te cortando aí. Nada, tranquilo. Então, a gente precisa, né, quando nós estamos sofrendo, né, mesmo sendo, né, vamos dizer assim, fruto ainda da nossa rebeldia espiritual, a ignorância, nós precisamos estar abertos para a espiritualidade. A espiritualidade nos ajudar, né, no sentido desses bons espíritos, né, espíritos do bem, e, ao mesmo tempo, trabalhar a nossa espiritualidade, né, que não deixa de ser esse velho caminho, né, e especial caminho da reforma íntima. Então, quando a gente está diante da dor, eu preciso aceitar, receber essa dor, e aí eu começo o quê? Eu começo a estar aberto para aprender com ela, para entender a dor. Com certeza, eu não vou sofrer, ou já vou sofrer menos. E aí, quando a gente fala de entender a dor, é conhecer a dor. Quanto mais eu conhecer da minha dor, do momento, eu vou conseguir começar a solucionar ou, no mínimo, aprender a conviver com ela. Que ela não me gere sofrimento, que ela não me gere totalmente, né? E o tempo todo incômodo. Então, eu vou procurar conhecer a minha dor, saber como é que ela funciona, se é uma doença física, se é uma doença mental, se é uma doença emocional. E nós sabemos que, na verdade, toda doença, toda dor tem também essa conotação espiritual. E quando eu falo espiritual, não é como muitos espíritos às vezes acham, né? Ah, então tem um espírito obsessor contra mim. Não, não é isso. A doença espiritual, no sentido de... Fale, não ouvi. Oi? Ele não ouviu. Estou falando colocar a culpa no espírito, né? A gente quer tirar a culpa da gente para passar a culpa para ele. Muitas das vezes. Mas assim, a doença espiritual, no sentido que, às vezes, tem algo lá no passado
que veio refletir agora aqui no presente. Né? Mas isso não quer dizer que seja propriamente obsessão espiritual. Né? Pode ser apenas que a causa a gente trouxe lá do passado. Então, quando a gente começa, né, para quem é espírita, né, principalmente, quando nós damos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, estudar, mas isso também com muita leveza, né? Não é como muito espírita pensa, né? Ah, eu tenho que aprender tudo logo, né? Porque eu sou um grande devedor. Não. No passo a passo, a gente vai superando as nossas provas e as nossas expiações. Né? Só que muitas das vezes, a gente ouve também alguns espíritas que eles falam assim, poxa, eu já fiz de tudo na casa espírita, já fiz o tratamento, né? Usei as técnicas espíritas, já frequento há muito tempo e não consigo superar o sofrimento. Não consigo também superar a dor. A doença só avança, seja ela qual for. Então, estudando a doutrina espírita e estudando a ciência, eu descobri que existe um fenômeno emocional chamado de ressaca emocional. Será que você é um ressaquista? Será que você é um ressaquista emocional? Aí muita gente pergunta, mas o que é isso? É quando você passa por um momento de dor e não dá um ponto final nele. Você vai prolongando esse estado emocional. E aí, por que ele chama ressaca? No sentido de uma indisposição. Você intensifica a experiência vivida. Então, você está com depressão, tem muitos espíritas depressivos, né? Infelizmente, por um lado, né? Muitos espíritas que vivem a depressão. Você está com a depressão, ponto. Buscou ajuda, tratamento, está se tratando, está fazendo reforma íntima, vamos dar um ponto final na depressão. Mas tem gente que acaba que tem, e por trás da depressão, isso não é uma regra, pode ter aquela coisa da vitimização. E aí ele quer passar para os outros, né, que ele é o coitado. Ah, eu sou o coitadinho. Eu sou espírita, que está aqui, deprimidinho, e preciso da sua ajuda. Gente, a ajuda sempre é válida. Mas antes dessa ajuda que vem de fora, você precisa se ajudar. Então, se você não se ajuda, nenhuma ajuda vai ser eficaz. Então, você tem o direito... se escondendo atrás desse problema? Também aí. Se escondendo como se fosse um escudo. Isso. Se esconde, né? E aí a dor e o problema está sempre também na frente. Né? E aí, às vezes, não faz aliadas tarefas, que fala, mas eu tenho aquela doença. Mas eu tenho aquela dor. Né? Tem gente até que não trabalha, nem fala assim, mas eu tenho doença. Acredita? Claro que isso existe. Mas muitas das vezes está faltando o quê? Está faltando vontade, está faltando esforço, está faltando coragem. E muitas das vezes, até, quem sabe, né? Está faltando a fé. Então, todos passam pela dor e a gente não pode prolongar essa dor. Nós estamos na Terra para vencer a dor, para vencer o sofrimento. Quantas vezes a gente já ouviu um leigo falar assim, espírita fala que veio na Terra só para sofrer. Os espíritos, eles não. Tá? Nós estamos na Terra para vencer a nós mesmos. Para superar a dor, para superar o sofrimento. Mas imagina se você fica prolongando a dor. É quando a pessoa ela não se envolve com mais nada de maneira profunda. Ela não se empenha, né? E ela está sempre procrastinando, adiando tudo. É a síndrome
de que nada mais adianta. Então, se não tiver um mínimo esforço, você não vai conseguir superar a dor. Pare de prolongar, aumentar, potencializar a dor. Vamos aceitar, compreender e vamos transformar em superar. Tem pergunta, Marcos? Carlos, essa potencialização da dor, né? Essa potencialização da dor, você querer que... Parece que você se junta a ela, né? Com coisas assim, é uma dor aqui, você já... Parece que é uma coisa, sabe, muito maior do que aquilo que realmente é. Você dá essa ênfase à dor. Isso. E por quê? Como diz o Leon Denis, como diz a Joana de Ângeles, a dor se tornou um hábito. Imagina você agora sem dor. Tem gente que fica pior. Como é que eu vou viver sem a dor? Quando você começa a perceber que você está se curando, tem pessoas que se algemam à dor e falam assim para ela, não vai embora. Eu não vivo sem você. A dor se tornou um hábito. Isso é muito doentio. Então, o espírita... Íntima, né? Ficou íntima da pessoa. O espírita, que é um espírito, ele não está na Terra para viver com dor, para viver sofrendo. Ele está aqui para uma autossuperação. Compreende a função da dor, porque tem uma função didática, compreende a função dela, aprende com a dor. Nunca mais aumente o luto. Nunca mais vele o fracasso. Não intensifique a rejeição. Não pense que o tempo todo você está perdendo. A ressaca emocional traz uma grande informação. As pessoas sofrem mais que o necessário. Aí tem espírita que ele fala, ué, mas a dor, ela não tem a sua função? Claro que tem, a dor. Mas a gente potencializa o sofrimento, sofremos muito mais que o necessário. Acorda, espírita, vamos procurar o que é contrário ao sofrimento. É um outro estímulo, é uma outra sensação, é uma outra vibração que a gente diz que busca. A felicidade. Mas é uma felicidade construída de dentro para fora. É o início da verdadeira felicidade. Mas aí, Marcos, às vezes o espírita ainda esbarra em velhas crenças, que está trazendo lá de um passado longínquo e não conseguiu ainda superar. Então, ainda tem espírita... Vai falar das velhas espíritas daqui a pouquinho. Só um minutinho que eu vou falar do nosso livro de hoje, que nós estamos sorteando. Aí você vai voltar nas velhas crenças. Leis de Deus, do José Lázaro Boberg. O mesmo autor de O Código Penal dos Espíritos e O Segredo das Bem-aventuranças. Está aqui o livro. Você liga 20 30 44 61, 20 30 44 61. Ou também entra nas nossas redes sociais, Programa Luz do Espiritismo no Facebook, ou no Facebook da Rádio Nossa FM, e também a galera que fica aqui, ó, a turma que fica no celular com a gente, mandando perguntas, querendo participar, a gente manda o link para várias pessoas também que nos acompanham pelo aplicativo da Rádio Nossa FM também, e da Rádio Brasil Espírito, que ficam, né, nos acompanhando. Então, isso é muito bacana. Daqui a pouquinho, o Celso vai fazer o sorteio desse livraço para você, Leis de Deus, do José Lázaro Boberg, tá? Fala um pouquinho agora aí. Acabei te cortando, porque a gente tem que falar do livro também. Tranquilo. Até é bom, né? Porque aí muitos espíritos aí que estão ouvindo, até não espíritas também, ficaram aí pensando, né? Quais são
essas velhas crenças, né? Que eu tenho e que me impede de superar a dor, superar o sofrimento. Então, a gente tem ainda crenças, está lá no Velho Testamento, Levítico, formação do povo santo. Deus mandava matar. Por mais que a gente saiba hoje, tá? Por mais que a gente saiba hoje o que é Deus, ainda tem muitos espíritos e muitos espíritas com essa crença arraigada. Deus mandava matar. Deus manda matar. Um povo guerrear o outro, né? Um povo guerrear o outro. Deus torcia para um dos povos, que mandava esse guerrear o outro, matar crianças, matar mulheres. É uma coisa que não entra na cabeça, né? Deus mandava matar pessoas aleijadas. É uma coisa impressionante isso. Criança com olhos remelados, olhos sujos. Então a gente vê que esse Deus, na verdade, né, extremamente vingativo, ele não existe. Não. Mas a crença ficou em nós. E aí eu tenho que me purificar de uma forma milagrosa para superar o sofrimento, para superar a dor. Isso não existe. Outro dia eu estava ouvindo aqui uma espírita, ela falou assim, eu tô que nem o Chico Xavier. Aí olhei para ela, né? Pensei, o que é isso? Né? Tô que nem o Chico Xavier. Aí ela falou assim, eu não faço mais, né, o sexo porque eu preciso dessa purificação. Olha isso. O Chico Xavier, ela esquece, já tinha um nível espiritual que ele não precisava mais do ato sexual. Ela não é Chico Xavier, né? Então, e não é o sexo em si que faz com que eu seja um espírito e um espírito é pior, né? É a forma que você faz, né? O que você pensa também lá sobre o sexo. Aí sim pode ser algo, né, negativo. Mas o sexo em si é algo maravilhoso. Não tem nada de mal no sexo. Mas são crenças negativas que a gente tem, né? E aí a gente esbarra, né, naquela questão, né, eu sou um pecador. Eu estou passando por essa doença porque eu sou cheio de pecado. Gente, o pecado, ele nunca existiu. Lá do latim, peccatus, significa tropeço. Quem é que nunca tropeçou na vida? É ação e reação. É causa e é efeito. Mas eu não sou o grande pecador que peco contra Deus, imagina. Estou atrapalhando diretamente, né, os grandes desígnios de Deus? Nunca. Nem tenho essa força, né? Ninguém tem. Mas quando eu erro, eu estou contrário à lei de Deus? Claro, né? Se eu tenho um erro, se eu tenho uma falha, né? Mas nós temos essa oportunidade de se transformar. A dor é reveladora. Eu faço uma pergunta que muito espírita fala que não, né? Ou fica quietinho. Gente, a dor, ela é reveladora. Aí eu faço aquela pergunta que muito espírita fala assim, meu Deus, eu já fui, mas eu não conto. Quem é que nunca foi em uma cartomante? Cartomante não é espiritismo, né? Tem nada a ver com a gente. Mas quantos espíritas que já foram, né, em uma cartomante? A cartomante fez o que com você? Revelou várias coisas, algumas verdadeiras, outras falsas, né, assim? Ela não te deu solução. Você teve que sair de lá com aquelas revelações e muitas das vezes você não mudou nada na tua vida. Porque você não conseguiu ter uma ação, você não teve a transformação. Mas ela revelou várias coisas para você. A dor é a melhor cartomante que a gente tem. Ela é reveladora. E ela não mente para a gente. Então, a dor, ela esclarece e mostra que alguma coisa precisa de mudança
precisa de cura, de cuidado, de atenção e de percepção. Como a dor está mexendo com você diretamente, alguma coisa você faz, né? Nem que seja tomar o Rivotril, né? Ou tomar aquele remedinho, né? Lá para dor, ou passar um gel naquela pancada, alguma coisa você faz. A cartomante revela um monte de coisa, e muitas coisas até falsas, e você, muitas das vezes, não faz nada. Mas quando é a dor diretamente, chega, revela, alguma coisa você faz. Então, pensa só. Muitas das vezes, você não superou ainda a dor e não superou também a resistência à dor, que é o sofrimento, porque você não faz nada? Pode ser. Ou porque você faz pouquinho. Então, para quem quer ser feliz de verdade, faça acontecer. Enfrente a sua dor, use todas as ferramentas que estão à sua disposição e se transforme. Seja feliz. A minha felicidade não está na mão do Marcos e a dele não está nas minhas mãos. Só depende de cada um, só depende de nós. Eu vou para a casa espírita, eu vou falar com o médium, eu vou estudar o espiritismo, eu vou fazer caridade. Tudo isso faz parte. Mas tem que ter vontade. Leon Denis diz, a vontade é o motor da alma. Se não ligar esse motor, se não tiver vontade, fica muito complicado. E aí você tem ali, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não é? Você vê aí no Sermão do Monte, esse bem-aventurados os aflitos. Não é bem-aventurados. Felizes os aflitos. Feliz aquele que sofre bastante, porque será consolado, né? É uma coisa um pouquinho meio controversa, uma coisa com a outra, né? Mas então, Jesus ele mostrou o quê? Não é só sofrer, é passar por esse então sofrimento aproveitando. Aproveitar o sofrimento. Aprendendo com ele, né? Superando, revendo atitudes, mudando atitudes. Aí sim, né? Porque tem gente aí que ouve isso, lá, Jesus ele falou que tem que sofrer. Não, não é isso. É sofrer e atender ao sofrimento. Né? Saber o que ele está mostrando, né? Que eu não estava vendo ainda, que eu preciso mudar. Então a gente lembra do velho poeta Carlos Drummond de Andrade. Então você está no meio de um grande sofrimento, a dor está trabalhando em você, e surge o que disse Drummond. É que no caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E que pena, eu não pude superar, eu não pude transpor essa pedra. Qual é essa pedra no seu caminho? É uma pessoa? É uma doença? É uma dor? Qual é a sua pedra? E você pode superar essa pedra, como dizia o Drummond. No caminho, tinha muito amor. Tinha muito amor no meio do caminho. E que pena, eu não pude perceber esse amor. Não tem remédio melhor, solução melhor do que o amor. Se você não amar, se você não se amar também, não tem solução. Pode ter melhoria, pode ter alguma modificação mínima, mas só o amor cura. Já dizia o Dr. Brian Weiss, um dos maiores psicólogos americanos, só o amor é real. Então, enquanto espírita adiar a prática do amor
adiar a prática do auto-amor, da autoestima, o sofrimento vai ser muito grande. A dor pode continuar trabalhando em você. Você vai começar a sofrer menos e até um dia deixar de sofrer. Allan Kardec tem uma frase magistral na obra A Gênese, uma obra básica espírita, talvez a mais profunda, né? Aonde Kardec disse assim: a dor é o aguilhão que empurra o homem para frente na via do progresso. É uma mola propulsora. Né? O que é esse aguilhão? É a mola propulsora. É a mola propulsora, é o estímulo para a gente progredir. Se não tem a dor, quantas pessoas estacionam? Então, a dor, ela começa a gerar um movimento. A dor chega como um pombo-correio, trazendo uma mensagem lacrada para nós. E nós precisamos abrir esse para aprender essa mensagem que a dor ela está trazendo. Quantas pessoas que estão passando pelo câncer e acham que o câncer é só orgânico? Não, os estudos... Está lá implantado lá no espírito. Isso. Os estudos da psiconeuroimunologia falam que o câncer parte normalmente de uma raiva, de uma mágoa ou de um ódio. E aí todos nós sabemos muito sobre isso, infelizmente. A gente entende muito mais de raiva, de mágoa e de ódio do que de amor. Então, se a gente tem esse entendimento, por que eu fico raivoso? Por que eu fico magoado? Por que eu tenho ódio, né, de algumas situações? Ou de várias pessoas, ou até de mim mesmo, que é a pior dor, né? Quando eu odeio a mim mesmo, é a pior dor. Eu posso começar a superar isso. E substituir paulatinamente pelo amor. Então, o maior terapeuta de todos os tempos, Jesus, ele nos deu a dica. Precisamos ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. Se eu não ouvir essa mensagem, se eu não olhar, se eu não tiver essa visão real dessa mensagem da boa nova, da boa ideia, da doutrina espírita, eu vou ficar cada vez mais cego para a minha própria vida. A dor nos concede percepção. E o livro dos Espíritos é a maior obra que vem para despertar a nossa percepção. O que eu não estou percebendo na dor? O que não estou percebendo? O que posso estar percebendo de forma distorcida? Como posso perceber essa mesma situação de forma diferente? Quando eu começo esse autoconhecimento, esse autoquestionamento, é certo que o meu sofrimento diminui. O sofrimento é um estado de confusão. Nós queremos e nós buscamos a clareza. E a doutrina espírita tem uma fé que abre para nós essa clareza. A fé raciocinada. A dor que eu passo fala sobre a minha pessoa, sobre o meu espírito, sobre a minha forma de ser. A dor do Marco, de tantos outros companheiros, fala sobre eles. Então, não tem injustiça, não tem erro. Se eu passo por uma dor e estou sofrendo com ela, é algo para que eu possa me autoconhecer. Qual a grande mensagem
que está chegando para mim. Então, precisamos hoje começar, para quem ainda, não começou, esse processo de autoconhecimento. A doutrina espírita mostra para nós a necessidade de percepção, de vontade, de autoconhecimento e de amor. É a síntese de Leon Denis e de Joana de Ângeles. Vamos desenvolver percepção, vontade, autoconhecimento e amor. O sofrimento diminui muito ou até ele acaba. Mas a dor vai continuar drenando o nosso espírito, drenando imperfeições, e eu tendo uma outra postura, uma outra atitude perante a dor, a atitude de ter a dor como uma grande aliada. Ô, Carlos, são 9h35, está ligado aqui direto, ao vivo, no programa Luz do Espiritismo, aqui na nossa FM 87,7 e também na Rádio Brasil Espírita, lá no Maceió, Carlos, o Caribe brasileiro. Bom, deixa o Celcito vai falar dos informes nossos, das nossas tarefas dos centros espíritas da região. Já a gente volta com o tema. Vai lá, Celso. Então tá. Vamos nós, então. Lembrando que hoje, domingo, nós temos às 10 horas a Escola de Evangelização Espírita lá no Posto Espírita Rita Cerqueira. Então, às 10 horas, no Posto Espírita Rita Cerqueira, na Escola de Evangelização Alcir Faria, às 10 horas, lá com o nosso amigo Alcimar, com a Ana, o pessoal todo reunido lá para levar a evangelização para aquela garotada toda, às 10 horas. Hoje também nós temos, às 16h30, o estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Então, hoje, capítulo 11. E se você quiser participar, é só que a gente vai fazer as transmissões pelo Google Meet. Eu quero participar. Então, é só você entrar em contato conosco, tá bom? E às 18 horas você tem o culto do Evangelho no Lar, online, pelo Instagram. É só você entrar, Jeff90. Então, entra no Instagram, está lá no topo, ao vivo, na Jeff90. Então, você pode participar às 18 horas do culto no Lar, com a Graça Lazzarini, com a Michele, com a Catarina Rummel. Então, a partir das 18 horas. Amanhã, os círculos de palestras, segunda-feira, dia 13, às 19h30, sempre no grupo da Fraternidade Espírita Irmão Rogério Cláudio, palestras sempre às 19h30. Às 20 horas, na Casa Espírita Francisco de Assis, nós temos palestras também a partir das 20 horas. A palestrante de amanhã será Daura Alves, com o tema O Livre Arbítrio. Também no mesmo horário, na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, tema O Bem e o Mal, palestrante Marlene Ramos. Na quarta-feira, lá no GEAC, lá no Grupo Espírita Amor Caridade, lá na cidade próxima a Três Rios, de Comendador Levi Gasparian, estudo às 19h30. No mesmo horário, às 19h30, lá no Posto Espírita Rita Cerqueira, agora em Três Rios, lá no finalzinho da Jaqueira, do bairro Jaqueira, o estudo do Evangelho. Isso na quarta-feira, na terça-feira, dia 14. Então, Posto Espírita Rita Cerqueira, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa semana estaremos no capítulo 6, itens 7 e 8, com a Cida Mello. Na quarta-feira, dia 15, às 19h30, lá no Salão do Grupo Espírita Fé e Esperança, aqui no centro de Três Rios, estamos estudando o Livro dos Espíritos, questões 386 a 391, com Valéria Sá. São palestras presenciais e online, com transmissões aí pela Rádio Brasil Espíritas. E você pode acompanhar pelo YouTube, Facebook, então fique à vontade. E aí, voltando no sábado, nós temos a evangelização infanto-juvenil, aos sábados, às
15 horas, a Escola de Evangelização Espírita Maria Eiras Faria, lá no Lar Manuel Pessoa de Campos. Então, às 15 horas, Escola de Evangelização Espírita Maria Eiras Faria. Então, às 19 horas, nós temos a Mocidade Espírita Bezerra de Menezes, lá no Salão do Jeff. Então, essas são as atividades da semana e você está convidado a participar. Lembrando que no Jeff, de segunda a sexta, nós temos o atendimento fraterno às 15 horas. Então, para você que está aí passando pela cidade, você que está transitando, está indo às compras, está indo trabalhar, e passou às 15 horas, deu aquele momento, eu estou precisando fazer uma reflexão, precisando, né, restaurar as energias, aonde que eu vou? Pode ir lá no Grupo Espírita Fé e Esperança, às 15 horas, e você vai ter um estudo de uma página, vai ter a aplicação de passe, então a casa está sempre aberta. Então, eis aí o nosso recadinho para essa semana, Marquinhos. É isso aí, são 9 horas e 40 minutos, retornando ao vivo, só falando última chamada do livro. Nós já vamos sortear daqui a 10 minutos do José Lázaro Boberg, Leis de Deus, está aqui o livro. Tá? Daqui a pouquinho o Celso Tinta vai sortear esse livraço para você. Você pode ligar ainda 20 30 44 61 ou nas nossas redes sociais, programa Luz do Espiritismo no Facebook, ou também do Facebook da Rádio Nossa FM e também aqui pelo nosso WhatsApp. Tá? Carlos, vamos continuar, estamos entrando na reta final do nosso programa. Nós temos aí mais 10 minutinhos, 9 minutinhos para a gente poder complementar esse tema tão interessante aí, Por que Sofro? Vamos lá. Então, o sofrimento, ele pode ser comparado com como, né, tocar um piano numa nota só, né? Então, é aquele som, né, tão estranho, né? Então, por exemplo, você faz tum, tum, tum e tum. Ou seja, algo, né, terrível, né? Ninguém quer ouvir isso, né? A gente quer ouvir uma música bonita, uma música clássica, né? Uma música alegre também, né? Então, assim a gente vive, né? A gente não está sabendo, muitas das vezes, superar o sofrimento. Então, se eu quero solucionar o meu sofrimento, eu preciso o quê? Fazer algo novo. Como dizia o Albert Einstein. Se eu faço uma coisa que está dando um certo resultado e eu não estou gostando, tem que fazer algo novo para gerar um novo resultado. Só que quando eu fico sendo, né, esse piano de uma nota só, é porque eu estou apanhando do meu ego. O ego, ele resiste à dor. Né? O ego, ele quer o quê? Ele quer o tempo todo fazer aquilo que ele pensar. Né? Aquilo que ele sentir, aquilo que ele quer que aquilo tome forma. Só que a gente sabe que a vida não é assim, né? Eu quero, então eu vou conseguir agora. Não é assim. E aí o ego fica o quê? Fica tentando, né? O tempo todo o quê? Sair da dor. Aí acaba que sofre. Então a gente está apanhando o tempo todo pelo nosso ego, pelos nossos condicionamentos, pelas nossas crenças antigas, né? Por atitudes desequilibradas. Temos que assumir a nossa vida de fato, né? Deixar o nosso espírito, nós somos espírito, o nosso espírito coordenar a nossa vida e buscar o melhor. Tem muita gente aí que está ouvindo que está pensando no sofrimento. Pensar no sofrimento, você só aumenta o sofrimento. Penso, sofro. Não. Vamos dar solução ao nosso sofrimento. E aí o nosso querido Allan Kardec faz a seguinte pergunta no Livro dos Espíritos, já lá no finalzinho, a 1004, sobre o que está baseada a duração dos sofrimentos do culpado.
Esse culpado aí é o sofredor, é quem sofre. Olha o que os espíritos responderam. Sobre o tempo necessário ao seu aperfeiçoamento. Depende do tempo que ele emprega para se melhorar. Então, gente, não é ser fanático, não é ser, né, como muitos ainda usam naquele termo antigo, não é ser careta, mas é hora, muitas das vezes, de você abandonar aquela cervejinha, abandonar, às vezes, né, aquele pagode, aquela viagem que não tem mais sentido, né, o cigarro, as drogas ilícitas, né? O Carlos, é hora de você abandonar aquilo que não serve. Oi. É o Celso que está falando aqui. Mas largar o sofrimento às vezes dói, né? Ah, isso aí. E dói muito, por quê? A gente tem uma série de hábitos, né? Então, largar, abandonar tudo aquilo que não serve para nós e a gente já sabe, empregar o tempo para se melhorar. O sofrimento acaba, ele se dilui, ele se dissolve. Aí tem companheiro que ele fala assim, mas eu bebo um copo só. Gente, um copo não mata ninguém. Mas se for um copo, né? Eu tomo um cálice de vinho. Não tem problema nenhum. Eu vou lá no pagode, lá porque eu gosto daquela música. Tranquilo. O problema não é você ir e você beber um copo. O problema é a intenção do seu comportamento. A diferença de você tomar um copo de cerveja para uma pessoa que é propriamente dependente químico. É uma diferença larga, não é? Então, o espírita, ele não precisa e nem deve ser fanático, né? Ele não precisa abandonar a sociedade, nada disso. Mas ele precisa ter um novo comportamento. Já que o apóstolo Paulo, né, falou tão bem do homem novo para nós, do homem renovado, de atitudes positivas, sentimentos saudáveis, pensamentos no bem. Então, se você empregar mais tempo para se melhorar, você se cura, você deixa de sofrer, ou no mínimo, você vai sofrer muito pouco. Então, está nas nossas mãos essa autotransformação, esse autoconhecimento, essa autoestima, esse autoamor, esse autoperdão. Aí vamos conseguir amar, vamos conseguir compreender, vamos conseguir perdoar, tudo começando aqui dentro. Renasce um novo homem, renasce um novo espírito, renasce um espírita melhor, dentro da mesma encarnação. Como dizia o grande psicanalista alemão Erich Fromm, nós renascemos na mesma encarnação. Porque fizemos o que dizia o apóstolo Paulo, a metanoia. Mudamos a nossa mentalidade. Eu quero deixar como mensagem as palavras da nossa querida irmã. Espiritismo sem fanatismo, sem perfeccionismo, sem puritanismo. Nós vamos longe, com muita transformação, com mínimo sofrimento, aprendendo demais, como diz Francisco de Assis, com a irmãzinha dor. Não jogue fora, não abandone a sua dor, aprenda com ela e seja feliz. Obrigado a todos, obrigado ao programa, Marcos, a toda aí essa equipe do bem. É um prazer estar aqui com vocês. Ô, Carlos, a gente que agradece você nos atender mais uma vez. A gente tem uma escala aqui, né? De tempos em tempos a gente vai convidando. É o terceiro programa que você faz com a gente, não é isso?
Acho que sim. Terceiro programa que você faz com a gente. E nós vamos te convidar mais vezes ainda. Vamos agendar você ir lá para o outro semestre. Tá? Eu queria agradecer a você, mas a gente tem um sorteio para fazer ainda. São 9 horas e 49 minutos. Aqui, vamos fazer o sorteio aqui do ganhador do livro. O livro é Leis de Deus, do José Lázaro Roberg. O Celso aqui vai fazer o sorteio agora aí, pelo aplicativo. A gente só clica no botão, ele embaralha tudo e faz aqui. E saiu para, deixa eu ver aqui, para Carmelita Serafim. Carmelita Serafim ganhou o livro Leis de Deus, Eternas e Imutáveis, de José Lázaro Roberg. Ela vai poder retirar o livro a partir de terça-feira da Livraria Espírita Francisco Cerqueira. A turma já sabe onde é a livraria aqui na cidade. Aqui. Aí os ganhadores já vão lá a partir de terça-feira, tá? Eu deixo o livro lá e você já pode, dona Carmelita, pode retirar o livro Lei de Deus, do José Lázaro Roberg, sorteado hoje pelo Celso Tinta. Olha só. Não é, Celso? Opa, é isso aí. Lembrando que hoje também é o aniversário da Ivone Amaral, o Marquinhos. Hoje é aniversário aí da Ivone Amaral, essa grande escritora espírita, né? Então, a Ivone Amaral, que escreveu Memórias do Suicida. Dos suicidas, né? Então, na data de hoje, há 39 anos, desencarnava a médium Amaral, Ivone Amaral, do Amaral Pereira. Então, fazia aniversário hoje. Hoje é a comemoração aí dos 39 anos já de desencarne dela. Desencarne da nossa querida Ivone do Amaral, que trouxe deixou obras um grande aí, legado. Um grande legado. A mais conhecida dentre elas é essa Memórias de um Suicida, que inclusive nós estamos aí fazendo estudo semana que vem. Uma vez por mês, né? Uma vez por mês. Uma vez por mês nós estudamos um capítulo, alguma coisa. Uma parte do capítulo. Parte do capítulo, porque ele é muito extenso, né? Isso aí. Semana que vem o André Matos, mais uma vez reunido aqui conosco para fazer o estudo do livro Memórias de um Suicida. Então, mandar um abraço aí para a turma, para o Manon, que também está sempre com a gente aqui, fazendo estudo, nos assistindo também. Mandar um abraço para ele, para a Dilson, para a Lucinha. Tem a tia Zeca, que ligou para a gente aqui, minha amiga Márcia Bittar, Maria Helena Paz, aqui do centro da cidade, a Rosemar e a Carmen Beatriz, o Antônio Ferreira, a Rosemary Souza, a dona Mercedes também, minha mãe, ligado. Minha mãe também está ligada aí também, uma série de turma que fica ligada e a turma que fica mandando mensagem para a gente aqui também. Carlos, eu queria te agradecer, muito obrigado pela sua participação, tá? São 9 horas e 52 minutos, tá? Muito obrigado por você, tá ok? Vamos. Obrigado, Marcos. E até a próxima. E quem não ganhou, tá? O Carlos, quem não ganhou o prêmio material, como a Carmen Serafim, ganhou o livro, a Carmelita Serafim, né? A Carmelita Serafim ganhou o livro Leis de Deus, ganhou o prêmio espiritual, que foram todos os ensinamentos que você fez com a gente aqui hoje. Tá? Obrigado. Tá? Agradeço muito por você. Tenha um bom domingo e até semana que vem. Com mais um programa A Luz do Espiritismo, aqui na nossa FM e na Rádio Brasil Espírita, lá em Maceió, o Caribe brasileiro. Um bom dia a todos vocês, gente. Até semana que vem. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem.
Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, que queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade